Mateus capítulo de número 26, versículo 30. Quem encontrou, diga: eu cheguei. Diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo de número 36. Então Jesus foi com esses a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, velai comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou dormindo e perguntou a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi para orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Queridos amados irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta. Não vou me alongar, mas gostaria que os irmãos meditassem rapidamente comigo nesse capítulo 26, que está bem ligado com Lucas capítulo 22 e João, capítulo 13. Em Lucas capítulo 22, versículo 10, Cristo diz a Pedro e a João para saírem à rua, e quando avistarem um homem com cântaro na mão, eles deveriam seguir a este homem até a casa que ele entraria, e ao entrar nesta casa, os dois discípulos, Pedro e João, deveriam entrar junto e dizer ao dono da casa que o mestre mandou estar ali para preparar o ambiente para uma ceia. É interessante que eu sou carioca, já disse, né? Apesar de estar morando em São Paulo, esta para mim seria uma ordem muito estranha, porque Rio de Janeiro já tem uma boa fama, né? Não vou falar mal do meu Rio, mas tem uma boa fama. Agora imagina dois homens te perseguindo enquanto você anda pela rua. Você vira direito, o homem vira, vira esquerdo, o homem vira. Quando você entra à sua casa, os dois homens colocam os pés sobre a porta ou as mãos e saem invadindo. A sensação não é muito boa. Isso não me chama tanta atenção quanto a ordem que Jesus deu, de dizer a eles, quando avistarem um homem com um cântaro sobre os ombros. Isso sim me chamou a atenção, porque as mulheres tinham essa responsabilidade e obrigação de buscar água e carregar água no cântaro ou no jarro. Já os homens não eram coisas anormais carregar água no balde, não no cântaro, não no jarro. Jarro seria a função das mulheres. Percebe que a ordem de Jesus é para que, quando eles avistarem um homem fazendo um diferencial, um homem que chamasse
Atenção! Um homem que estivesse fazendo uma grande diferença, era para ele seguir esse homem. E este homem não estaria vazio, este homem estaria com um cântaro cheio de água. É interessante que a água fala de alívio para quem tem sede. E aí vem Cristo em João capítulo 7, versículo 38, e ele declara, como diz as Escrituras, todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Cristo quer de nós e requer de nós que sejamos obreiros diferenciais. Cristo quer de nós que sejamos crentes que se destacam e tenham a diferença no meio de uma sociedade que se iguala em sua prática e sistema. Cristo está nos convidando a fazer uma grande diferença nesta sociedade. E a diferença é, esteja sempre com teu cântaro cheio. Esteja sempre com teu vaso cheio. Isso me fez lembrar, no espírito de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 a 16. Quando Cristo dá ordem a João para escrever a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia. E Cristo vai dizer, através da carta a esta igreja, declarando que esta é uma igreja que não sabe fazer diferença. E por que não sabe? Porque ela deixou de ser quente ou fria. E aí no versículo de número 16, ele declara dizendo, como não és, nem quente e nem fria, vomitar-te-ei, ou seja, lançarei para fora. Há quem diga que esta fala de Cristo para a igreja de Laodiceia está ligado com a própria cidade, pois a cidade de Laodiceia não possuía encanação própria. Então, a ideia foi, vamos canalizar águas de outras cidades próximas vizinhas. E trouxeram águas termais quentes de Herápolis. E essa água é águas termais, água que gera saúde para o corpo. Já outra ideia foi trazer água de Colosso, onde as águas eram frias e geravam alívio. Para quem bebia, havia um alívio sobre a sua vida. Percebe que Cristo diz para a igreja, você não é quente, não gera mais saúde para quem está próximo de você. E você já não é mais fria, não gera mais alívio para quem precisa de alívio. E aí ele diz, tu deixaste de ser quente ou frio. Ou seja, você se tornou uma igreja inútil para outros. Em vez de estar cheia de águas que geram saúde, ou de águas que geram alívio, se tornou inútil. Mas o convite de Cristo hoje para nós é, enche o teu cântaro e seja útil para esta cidade. Enche o teu cântaro e gera saúde para essa cidade. Enche teu cântaro e gere alívio para os doentes dessa cidade. Cristo está falando conosco e Ele está dizendo, se encha um pouco mais. Porque vai aproximar pessoas perto de você, que vai precisar de saúde, vai precisar de alívio. E você será a resposta de Deus para esta pessoa. Oh, glória a Deus. Encha-se. Foi falado aqui, permita-me só cooperar com a fala do pastor sobre o dom espiritual, convite de Deus, e eu percebo isto nessa noite, desde ontem, Deus convidando a esta igreja a elevar o seu nível, buscar o batismo com o Espírito Santo, pois aquele que desceu às profundezas da terra, subiu aos céus levando cativo o cativeiro, está aqui nessa noite para derramar dons espirituais.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Porém, há entre nós que cremos no derramado do Espírito e em os dons espirituais, declarando, utilizando-se de Atos, capítulo de número 2, escrita do pesquisador Lucas, o doutor, e eles dizem, irmãos, está na Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 8 e versículo 11, quando eles falavam em outras línguas, aquelas nações representadas pelas pessoas, mais ou menos 12 a 14 nações, os que estavam ali, ouviam e entendiam o que se falava. Quando eu era mais novo, que menor eu continuo, né? Mas quando eu era mais novo, eu era um grude com meu pai. Eu chorava para ir para a vigília junto com meu pai. E numa manhã de domingo, após a escola dominical, meu pai falou à minha mãe, estou indo com alguns irmãos para evangelizar na Central do Brasil. E eu disse para minha mãe, não vou para casa, vou seguir meu pai. E minha mãe, você está com fome? Eu disse, meu pai vai se virar, vai me dar comida. E minha mãe disse, vigia, que não vai ser muito assim. Domingo seu pai separa para jejum. Eu disse, eu vou seguir o exemplo do meu pai e vou com ele para aprender. E meu pai pegou minha mão, estava ele, Fábio e Daniel. E eles disseram, Flávio, quer ir mesmo? Nós só temos dinheiro de ida e muito mal de volta. E eu disse, eu vou. Porque eu quero estar ao lado do meu pai e aprender. E fui com eles. Evangelizaram na Central do Brasil, terminaram o evangelismo. Na hora de ir embora, meu pai travou na rua e disse, Daniel, Deus falou no meu coração que eu tenho que entrar no primeiro ônibus que vir e falar da palavra do Senhor. Daniel olhou para o meu pai e disse, o Espírito testificou em mim. Só que o outro olhou para ele e disse para os dois, vocês esqueceram que a gente veio para cá só com a passagem de vinda e muito mal de volta? E tem uma criança com fome? E meu pai disse para eles, se Deus falou, Deus vai entrar em providência. Quando começaram a caminhar, avistaram um ônibus, deram sinal, entraram e meu pai começou a pregar. Daniel e o Fábio começaram a orar e eu aqui agarrado no terno do meu pai, quietinho na minha. Do nada, Daniel começou a sapatear no meio do ônibus. E foi sapateando, sapateando. Parou de um lado de um homem branquelo, pôs a mão no ombro, passou e começou a falar em línguas. Alguém que mal tinha completado a 3ª série. E falava em outras línguas. E de repente, aquele homem branco, alto, dobrou-se o joelho dentro do ônibus, chorando, e falou uma língua que eu não entendia, mas a pessoa que estava ao lado era o intérprete. E ele disse, ele está dizendo que entendeu que Jesus falou com ele. E ele está aceitando a Jesus como o Senhor da sua vida. Saímos do ônibus, meu pai disse, nunca esqueça disso. Deus derrama poder sobre a sua igreja para salvar vidas. De repente eu olhei e disse, e como que a gente vai embora? Do nada meu pai disse, fique em paz. Deus é Deus de recompensa. Não demorou muito, começamos a ouvir uma buzina. E era o pastor presidente da igreja. E o pastor disse, ô Celcinho, está indo para onde ele? Entrando no teu carro para voltar para casa. Irmãos, entenda, Atos capítulo 2, versículo 8, permita-me rapidamente citar o texto, olha o diz, então como é que as pessoas das diferentes nações, falando com quem estava presente, eles disseram, então como é que os ouvimos cada um na sua própria língua nativa? Ou seja, cada um de cada nação entendia o que os discípulos falavam em outras línguas. Isso aqui, no grego, é chamado de xenoglóssia, língua estrangeira.
Só que quando Paulo escreve para a igreja, é diferente de Lucas. Lucas está dizendo, a experiência de Atos 2 foi uma língua estrangeira que no versículo de número 11 falava da grandeza de Deus. E quem ouvia entendia essas grandezas, porque também havia não só língua estranha, havia profecia. Os vasos estavam cheios para gerar alívio para aquelas nações. Mas em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, já não é mais o grego xenoglóssia, mas é glossolalia, que é línguas estranhas. Por isso que Paulo diz no versículo 2 de 1 Coríntios 14, pois o que fala em línguas não fala a homens. Oh, glória a Deus. Se eu não falo a homens, logo os homens não entendem o que eu falo. E quem entende, Paulo diz, é Deus que entende o que você fala. Porque você fala em mistérios. Línguas que ninguém pode decifrar. Mas enquanto você fala, nem o diabo entende. Mas o Pai que está sentado no trono, inclinou o ouvido para ouvir. E o Espírito Santo te ajuda. Aleluia. E aí no versículo de número 4 de 1 Coríntios capítulo 14, Paulo ainda diz, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ô irmão, entrou aqui cabisbaixo, fraco, cansado, o Espírito te convida a falar em outras línguas, para sair não da mesma forma que entrou, mas sair edificado, fortalecido, com um cântaro cheio para aliviar a sede e curar a outros. Glória a Deus. Aleluia. Vaso cheio. Eles seguem esse homem, e quando eles seguem esse homem, o ambiente que eles estão se chama cenáculo. Casa que os estudiosos vão dizer que é do futuro jovem João Marcos, o mesmo que escreve o Evangelho com seu nome, filho de Maria, mesma casa onde a igreja se reuniu em Atos capítulo 12 para orar pela libertação do pastor presidente Pedro, mesma casa onde oraram por 10 dias para o derramar do Espírito Santo, mesma casa que a igreja se reunia para orar e perseverar na doutrina dos santos. Oh, glória a Deus. Há uma graça de Deus aqui nessa noite. Porque esse cenáculo não ficava embaixo. O cenáculo era uma sala de um lugar alto, superior, espaçoso, para reunir os... Irmão, vê se não parece muito com esse ambiente que a gente está. Uma sala grande, num lugar alto, reunindo os santos que estão aqui perseverando na sã doutrina. E o Espírito dizendo, saia dessa reunião, celebrando e cheio. Glória. Emanacandelemarassia. Deremarassuria candeléria. Aí o texto diz para a gente que nessa sala ampla, Jesus vai pegar o pão que está sobre o prato. Mateus 26, versículo 21, Jesus fala uma fala que eu ouço pouco alguns falarem. E ele diz assim, enquanto comiam, disse-lhe, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Irmão, seja sincero. Jesus não está dizendo que Judas vai trair. Jesus simplesmente está dizendo, os que estão nesta reunião hão de me trair. Aí, ó, a mesa não é como essa, quadrada, um cubo, redonda, não é alta até a cintura. A mesa bate até o joelho aproximadamente, senta-se sobre uma almofada, ou seja, no chão. E essa mesa tem um formato de U, Possível, esquece a pintura de Picasso, cada umzinho do lado do outro, esquece. A mesa é um formato de U, isso aqui, que você vê.
Aqui no meio está, na curva do U, está Jesus. De um lado João, outro lado Judas. Na ponta está Pedro. Jesus está dizendo, vocês há de me trair. Ele diz que vós, plural. Aí Pedro na ponta olha para João e diz assim, João, pergunta para ele quem é de trair. Aí João capítulo 13 diz que ele deita no peito do mestre. E pergunta para Jesus, mestre, quem há de te trair? João capítulo 13, versículo 26, o texto diz que Jesus responde a pergunta. E ele diz assim, aquele que mete a mão no prato comigo, admite. Irmão, você está percebendo que fofoca na igreja é uma coisa... A igreja não tinha sido nem inaugurada, mas a fofoca já estava lá na igreja. Pedro, João, Jesus. E Jesus, aquele que mete a mão no prato. Irmão, você teria coragem de ser o primeiro a pegar desse pão? Ele não está dizendo quem é, ele está dizendo aquele que pega a mão no prato. Aí João insiste, ele diz assim, João 13, 28. Aquele a quem eu der o bocado molhado, este há de me trair. E o versículo encerra assim, e quando ele deu o pão para Judas, o bocado molhado, ninguém entendeu nada. Mas peraí, ele está falando de traição e como é que ninguém consegue entender o que ele fala? É que o bocado molhado, quem pegava era o anfitrião, o dono da casa. E a segunda pessoa que recebia o bocado molhado era o mais chegado ao dono da casa. O mais íntimo, o amigo fiel. Jesus pega o pão, o bocado molhado, dá para Judas e ninguém entende, porque ele fala de traição, mas quando ele em atitude dá o bocado, ele está dizendo, aqui é lugar de misericórdia. Aqui é oportunidade para se examinar e perceber que o perdão está liberado para a sua vida. Ele não chama Judas de traidor, de inimigo. Ele dá o pão e chama de amigo íntimo. Ou seja, a oportunidade para a tua consciência dizer que você está fazendo o mal está aberta para você reconhecer e dizer, eu faço parte da intimidade de Cristo. Eu faço parte da comunhão dos irmãos. Eu não preciso trair, decepcionar em ninguém. Mas aí, Mateus 26, 30, e eu encerro o texto, diz, quando Judas sai, perdendo a oportunidade da misericórdia, da graça, do perdão, Jesus, que deveria estar frustrado, decepcionado, triste, chorando, o texto diz, e ele começou a cantar o hino. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, se alguém te frustra, você se entristece. Se alguém te decepciona, você fica com a alma doente, machucar. Ainda mais se for amigo íntimo. Não esperava isso dele. Não esperava isso dela. Mas Jesus está dando uma aula para a gente. Qual é a aula? Eu não vou perder a oportunidade de celebrar. Eu não vou perder a oportunidade de cantar. Eu não vou perder a oportunidade. E o traidor, esquece a decepção. Esquece a traição. Esquece a mágoa. Celebra a oportunidade que foi dada. Qual? Estamos aqui juntos, reunidos. Aleluia. Aleluia. Cristo está dando uma aula para a gente. Qual? Ainda que a vida te faça chorar. Ainda que a vida te traga decepção, frustração, não deixe de cantar. Por quê? Salmo 46, verso de número 1. Deus é socorro, fortaleza, glória, aleluia, aleluia. E não é qualquer socorro, é socorro bem. Quando? Na hora da tua angústia. Você não está sozinho, você não está sozinha. Cristo te trouxe hoje para dizer, lembra que Cristo morreu pelos teus pecados.
E agora você não anda mais só solitário. Você ganhou irmãos. Você ganhou irmãs. Você está ligado ao corpo de Cristo. Ou seja, conta com teu irmão na hora da dor. Conta com teu irmão na hora da angústia. Aproveita essa oportunidade para você reconhecer que você não está sozinho. E que se você tivesse, como escreveu Salomão em Eclesiastes, você estaria agora caído e sem ninguém para te levantar. Mas como você está sentado do lado de um irmão, do lado de uma irmã, é Cristo dizendo para nós: celebra, canta, porque nessa peleja você não está sozinho. Nessas batalhas da vida, você não está só. Tem um Pedro do teu lado, tem um João do teu lado, tem uma Maria do teu lado. Cristo te inseriu no corpo para você não esquecer. Você não está sozinho nessa peleja. Você tem uma família ao teu lado. Aleluia. Eu não sei a canção que Cristo cantou. Eu sei de uma coisa: você está seguro nos braços do Senhor. Há um amor de Deus para conosco nesta noite, que não podemos esquecer. Você pode fechar seus olhos, colocar a mão sobre o seu peito, agradecer, porque Cristo está dando uma aula para a gente. Ainda que uma pessoa te decepciona, restam 11 do teu lado. E como bem ensinou o pastor Leonai, procure alguém. Jesus procurou 3 para abrir o coração. Jesus procurou o mais chegado e disse: ainda quem me decepcionou, me frustrou, e eu não esperava, mas eu estou confiante que ainda tem Pedro, tem João, tem Tiago, que eu posso abrir o coração, me entristecer, porque ainda que vocês se cansem, eu sei que vocês estão do meu lado para interceder ao meu favor, com a mão sobre o peito. Nessa noite de celebração, é noite de a gente cantar, se alegrar, porque Deus levantou alguns soldados. Mais pessoas para se interceder, para orar por nós. Deus está levantando um exército nessa igreja. Não é à toa que se chama Ministério Colheita, porque há uma colheita de Deus salvando mais almas, aumentando o número de irmãos dessa família, porque não estamos sozinhos. É Cristo dizendo: se tua alma está triste, se você está angustiado, tem alguém próximo para te abraçar. Existe alguém próximo para orar por ti. Você não está só, você está seguro nos braços de Deus. Com seus olhos fechados, mãos sobre o peito, ore agradecendo a Deus. Esquece os dias maus. Lembre que há um cântico de vitória. Porque Cristo está ensinando para a gente. E a lição é: ainda que tenha traição, ainda que tenha chicote, ainda que tenha soco, não se esqueça, existe a ressurreição. Existe a vitória. Aleluia! Ainda que a morte celebre antes, você pode também dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Você foi vencida. O Calvário te venceu. Aleluia. Oh, maravilhosa graça. Aleluia, aleluia. Oh, doce presença. Aleluia. Aproveita esse ambiente, crente, que há um depósito em ti, um dom em você. Aproveita esse momento, crente pentecostal, e fale em outras línguas. Ore em espírito nesse momento. Permita o Espírito Santo encher o teu cântaro antes de você pegar esse cálice e esse pão. Isto. Aleluia, aleluia, aleluia.
Bendito Deus, eterno Pai, graças te rendemos por esses minutos, horas, dias que aqui ficamos, aprendendo, crescendo na graça, no conhecimento, te rendo louvor, adoração, por não estar aqui só, mas, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar reunido com esta família, com os nossos irmãos em Cristo, vendo, Senhor Deus, a alegria de ver novos soldados nesse exército, e de ver, Senhor Deus, uma igreja vitoriosa, e não uma igreja triste, caída, mas sim uma igreja que o Senhor comprou com teu sangue, que está seguro. Aleluia. Enquanto o pastor Elias se aproxima, cante comigo, porque eu não sou cantor, eu tento ser pregador. Então cante. Seguro estou nos braços daquele que nunca me... Isso, declare. Seu amor perfeito e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto. Pois eu sei que és aquele que Ele me guarda. Aleluia. E somente a sua voz declare. Em teus braços é o meu descanso. Isso, mais uma vez. Em teus braços é o meu descanso. Aleluias. Em teus braços é... Aleluia. Sentado como está, dá um abraço em seu irmão e diga, aqui é lugar de celebrar. Aqui é lugar de celebrar. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, agradecidos a esse Deus tão maravilhoso. Chegamos no momento, né? Você já ouviu nessa noite. Nosso pastor já mostrou para nós, como você sabe,